Olá, queridos. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso Pré-ENEM de cada dia. Eu me chamo Alexandre, sou professor de Geografia e hoje nós vamos falar sobre as organizações internacionais. Nós vamos começar a falar sobre as organizações internacionais, obviamente começando pela maior de todas, a mais conhecida de todas, que é a ONU, Organização das Nações Unidas. Aí na nossa tela aparece para vocês o símbolo, né? A bandeira da Organização das Nações Unidas, que representa uma projeção azimutal, ou seja, o mundo visto de cima para baixo. De acordo com quem projetou essa bandeira, o significado vem relacionado a representar todos os continentes, né? Os 6 continentes, que é basicamente o que a estrutura da ONU almeja chegar com as suas ações. Né? A ONU, a Organização das Nações Unidas, ela é muito conhecida, né? Ela aparece muito nos jornais, a gente ouve muito falar sobre ela, mas pouca gente conhece a sua estrutura, né, a fundo. E é justamente sobre isso que nós vamos falar, porque a ONU é um dos assuntos bastante presentes no Exame Nacional do Ensino Médio, em vestibulares e em concursos públicos, certo? Enfim, a ONU ela foi fundada no dia 24/10/45, e ela é basicamente caracterizada por 2 de seus braços principais, que são a Assembleia Geral e o Conselho de Segurança. A Assembleia Geral, eu não sei se vocês já viram ou já ouviram falar, né? Ela sempre aparece nos jornais, ela acontece todos os anos, ela dura basicamente 2 semanas. E o primeiro país a discursar na Assembleia Geral é sempre o Brasil. Não sei se vocês já prestaram atenção nisso, mas é essa a principal característica. O primeiro é sempre o Brasil, o segundo é os Estados Unidos. Como uma espécie de cortesia, né? Já que ela foi fundada pelos Estados Unidos, e nos Estados Unidos o Brasil, né? Que também pleiteia uma das cadeiras cativas no Conselho de Segurança. Falando em Conselho de Segurança, o Conselho de Segurança da ONU, que é responsável, né, por reunir 15 países para discutirem questões relacionadas a conflitos, né? Discutirem se vão interferir em conflitos, já que o principal objetivo da Organização das Nações Unidas é justamente almejar a paz e a segurança mundial. Então, esse Conselho de Segurança serve basicamente para isso. É a reunião de 15 países. Dentre esses 15 países, essas 15 cadeiras, 5 delas são cadeiras fixas e as outras 10 são cadeiras rotativas. O que é que significa isso? De 2 em 2 anos, as 10 cadeiras rotativas são mudadas. São mudadas as representações dos países. Geralmente, esses países representam todos os 5 continentes, né? No caso, nós temos 6 continentes, mas a Antártida é um continente gelado. Então, todos os países devem contemplar os 5 continentes restantes, né, para uma certa equidade entre as representações. As 5 cadeiras fixas, digamos assim, que a gente chama na ONU, são aquelas cadeiras que nunca mudam. São os 5 principais países que tomam as decisões gerais. E nós vamos falar sobre eles daqui a pouco. Mas são eles: Rússia, Estados Unidos, Reino Unido, China e França. Esses 5 países possuem as chamadas cadeiras cativas, certo? A ONU, ela acredita, né, ela almeja, como eu já falei, a paz e a segurança mundial. Mas quando a gente fala em paz e segurança mundial, a gente pensa o quê? Em conflitos, né? Em mediar conflitos, acabar com guerras. Só que a gente sabe, ou pelo menos deveria saber, que paz e segurança não significa só isso, né? Paz, por exemplo, a gente tem paz quando a gente está sem dinheiro? A gente tem paz quando a gente está em crise econômica? A gente tem paz quando a gente está com fome? De jeito nenhum, né? Justamente por isso, quando a ONU fala sobre o seu objetivo de
paz e segurança, ela almeja algumas vertentes, ela trabalha em diversas vertentes, não só na questão de conflitos, mas também em outras questões econômicas, sociais e políticas. E a gente vai falar sobre isso agora, né? A primeira delas, que diz respeito ao cerne da manutenção da paz e segurança, é justamente o seu exército, os peacekeepers. Em tradução literal, seriam os mantenedores da paz, que são o seu exército dos boina azul, como estão aí sendo mostrados nas fotos na tela. Olha aí, ó. Eles são assim chamados, obviamente, isso é autoexplicativo, como vocês veem aí nas fotos, eles são chamados porque as suas boinas, os seus chapéus, perdão, são na cor azul, com aí, como está mostrando aí a imagem à esquerda, UN, né? As duas letras é United Nations, Nações Unidas. Esse exército, em teoria, ele é responsável por algumas questões. Basicamente, monitoramento de acordos de paz, proteção de civis, assistência humanitária, proteção de algumas instituições democráticas. E eu digo em tese porque uma das cláusulas do contrato da ONU em relação aos peacekeepers, né, a esses soldados, os boinas azuis, é que eles não devem possuir armamentos, ou seja, eles só podem estar armados se for em legítima defesa, né? Mas a gente sabe que para atingir esse objetivo, né, por exemplo, de proteção de instituições, assistência, né, monitoramento de acordo de paz, por exemplo, quando acaba uma guerra, eles interferem para que essa guerra não volte, né? Eles às vezes criam assentos em determinados territórios para que essas guerras, esses conflitos sejam apaziguados. A gente sabe que às vezes nem sempre isso é possível sem armamentos. Inclusive, essa é uma das críticas relacionadas à ONU, justamente algumas denúncias são relatadas de abusos, de crimes contra a humanidade relacionados a esse exército, né? Mas isso é tratado pelo Tribunal Internacional, que é um dos 3 braços principais, como eu já falei, da Organização das Nações Unidas. Certo? Passando adiante, a gente vai para o segundo tópico relacionado à paz e à segurança da ONU, que são o quê? Os direitos humanos. A ONU, uma das principais vertentes da ONU é justamente trabalhar com a questão dos direitos humanos, principalmente desde a fundação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, que serviu e serve até hoje como base para diversas constituições de diversos países, inclusive a brasileira. Por exemplo, quando você ouve falar que todo ser humano é igual perante a lei, isso não vem do nada, né? Isso é uma das frases, uma das parafrases, digamos assim. Isso foi parafraseado da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que consta aí na nossa tela, como vocês estão vendo. Olha aí, ó. É esse documento aí que foi feito pela ONU, né, foi assinado pelos 193 países que fazem parte da ONU. Esse documento possui 30 artigos, e esses 30 artigos estão relacionados à questão de direitos humanos, como segurança, direito à liberdade e etc, etc. Certo? Passando para o nosso terceiro tópico relacionado à ONU, a gente não pode deixar de falar de desenvolvimento econômico. Esse desenvolvimento econômico está relacionado não só a crises econômicas, como a metas, por exemplo, de sustentabilidade, de erradicação da fome, da miséria e etc. Nós temos, por exemplo, uma meta que foi criada, aliás, metas que foram criadas a partir do ano de 2015 e que estão aí propensas, né, num prazo até o ano de 2030, elas estão aí aparecendo na sua tela, né? A erradicação da fome, como eu já falei, são 17 metas, que são as metas globais da ONU até o presente momento, né? Que estão relacionadas aos direitos básicos socioculturais e emocionais do ser humano, como estão mostrados aí na nossa tela, certo? Então, a ONU, ela, como eu já disse e repito, ela não atua só na mediação de conflitos, ela atua com diversos tentáculos, né, na nossa sociedade contemporânea. Nosso próximo tópico é justamente
a assistência humanitária, né? Nós temos aí na nossa imagem, nas imagens que aparecem na tela, alguns países que são beneficiados com essa assistência humanitária da ONU. Temos aí a escavação de poços, por exemplo, na Mauritânia, né, que é um país que sofre, às vezes, com escassez de água. Enfim, a assistência humanitária da ONU, que é um dos vários tentáculos na nossa sociedade contemporânea, nós temos aí imagens na tela aí de países como a Mauritânia, o Sudão, o Paquistão, que são beneficiados com essa assistência humanitária. Nós vemos aí na Mauritânia, por exemplo, a escavação de poços, né, porque é um país que sofre bastante com a escassez de água. Nós vemos aí no Sudão um dos trabalhos da FAO, que é um dos braços da ONU relacionados à alimentação e à agricultura, né, à erradicação da fome. Vemos logo abaixo imagem também relacionada à água no Paquistão. A gente sabe que ali os países do Oriente Médio, eles sofrem bastante com essa escassez de água, são países de clima árido. Então a ONU atua também, né, com essas vertentes, né, com essas características, não só nesses países, como também em outros, né? Se a gente parar para pesquisar. E claro, a gente não podia deixar de falar do meio ambiente, né, das COPs, dos encontros mundiais relacionados à sustentabilidade e às relações com o meio ambiente. Nós temos aí imagens da última COP, da COP27, que aconteceu no ano de 2022. As conferências do meio ambiente da ONU, elas começaram basicamente no ano de 1972, com a primeira delas, que foi a Conferência de Estocolmo, na Suécia. A partir de então, várias metas globais foram potencializadas, foram incentivadas para que os países, por exemplo, deixassem de emitir ou diminuíssem a emissão de gases estufa, ou para que a relação do homem com o meio ambiente melhorasse, né? Já que os países mais industrializados são grandes responsáveis pelo aumento da temperatura no nosso planetinha Terra. Justamente por isso temos aí nessa imagem de baixo a United Nations Climate Change, que é nada mais, nada menos do que as Nações Unidas para as Mudanças Climáticas. E, logicamente, o painel de cientistas da ONU, que são responsáveis por fazerem pesquisas, fazerem relatórios, emitirem os seus pareceres relacionados às mudanças climáticas, que são o IPCC, o Intergovernmental Panel on Climate Change, o painel intergovernamental para as mudanças climáticas, que é um grupo de cientistas, como eu já falei, que são responsáveis por fazerem essa catalogação das características da mudança climática ao longo dos anos. Certo? Aí, mudando de tópico, né, a gente já sabe que a ONU ela atua em vários braços, em várias vertentes, em vários tentáculos. É importante também a gente saber, né, a gente voltar para essa estrutura da ONU. Nós temos aí a Assembleia Geral, né, mais uma vez a foto da Assembleia Geral. Logo abaixo nós temos as bandeiras dos 5 países que representam as cadeiras cativas do Conselho de Segurança, como eu já falei, Estados Unidos, Reino Unido, França, Rússia e China, né? E nós temos do lado dessa foto, do lado direito, nós temos aí a foto do Tribunal Internacional. O que é o Tribunal Internacional da ONU? Ele é responsável por julgar os crimes contra a humanidade, sejam eles crimes de guerra, crimes governamentais, enfim. A ONU, com seus 193 países, ela é responsável por julgar e condenar ou não as denúncias que são feitas pelos países ao longo dos anos, certo? É importante a gente entender essa estrutura para que a gente fique atento, né, às notícias. A ONU ela está muito presente nos noticiários, nos livros didáticos, nos concursos. É interessante que a gente esteja a par dessas características, certo? Aí nós temos as agências especializadas, inclusive uma delas eu até já falei sobre, né, que é a Food and Agriculture Organization of the United Nations, as Nações Unidas de Organização para a Alimentação e a Agricultura, que é a FAO. Lembra que eu disse para ela, falei sobre ela, disse que ela atua em alguns países da África, do Oriente Médio, relacionados à agricultura e à alimentação das pessoas? Exatamente. Nós temos aí
Próximo a ela também a United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, que nada mais é do que a UNESCO, Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. Esses são algumas agências especializadas que são outros braços da ONU. A Unesco, por exemplo, atua na educação de qualidade, né, atua na cultura, na pesquisa científica, entre outros fatores que são relevantes, né, para a nossa vida, né, como um todo, para a nossa vida social e econômica, certo? Passamos adiante, então, para que a gente possa exercitar o nosso cérebro, não é verdade, minha gente? Como eu disse, a ONU é um assunto bastante relevante, então ela cai em diversos concursos e, obviamente, ela não ia ficar fora do Enem, não é mesmo? Temos aí uma questãozinha do Enem, que ela diz o seguinte: os objetivos da ONU, muito fácil essa, hein? Objetivos da ONU, de acordo com o dispositivo no capítulo 1º de sua carta, são 4. 1. Manter a paz e segurança internacionais. 2. Desenvolver ações amistosas entre as nações, com base no respeito ao princípio de igualdade de direitos e de autodeterminação dos povos. 3. Conseguir uma cooperação internacional para resolver os problemas internacionais de caráter econômico, social, cultural ou humanitário. E 4. Ser um centro destinado a harmonizar a ação das nações para a consecução desses objetivos em comum. O enunciado da questão, né, depois de mostrar esses 4 objetivos principais, ele diz o seguinte: de acordo com os objetivos descritos, o papel do organismo internacional mencionado consiste em... Meu Deus do céu, gente. O que é que essa pergunta tá pedindo? O que é que ela está solicitando? Ela está dando aí de bandeja para vocês, né, as 4 principais vertentes, né, dos objetivos da ONU, né, e está perguntando qual é o principal objetivo, né, que nós falamos tanto na nossa aula de hoje. Letra A. O objetivo da ONU é regular o sistema financeiro global, gente. Nós falamos sobre isso. B. O objetivo da ONU é mediar conflitos de ordem geopolítica. Letra C. É legitimar ações de expansionismo territorial. Letra D. É promover a padronização de hábitos de consumo. Ou letra E. É estabelecer barreiras à circulação de mercadorias. É importante a gente frisar aqui, como eu falei, a ONU tem diversos tentáculos, mas ela tem um único cerne, né? Um único objetivo. Todos os seus tentáculos estão relacionados a este mesmo objetivo. Por isso, lendo essa questão, a gente sabe que a resposta, o nosso gabarito, é a letra B, né? Que é o que mais se relaciona aí com os tentáculos da ONU, que é mediar conflitos de ordem geopolítica. Lembrando, mais uma vez, o que o professor falou, a ONU, né, quando ela fala de paz e segurança, ela media sim conflitos, mas ela não está relacionada apenas a isso, certo? É importante você estar inteirado sobre esse ponto, que é bastante importante na resolução de questões, certo? No mais, é só isso. Por hoje a gente fica por aqui. Espero que o nosso tempo tenha sido proveitoso. Aguardo vocês nas próximas aulas. Fiquem bem.